Este vídeo foi feito para casais que desejam aprofundar sua conexão através da Palavra de Deus. Este guia de 2 partes explora temas cruciais como confissão, oração, transparência e amor, ajudando casais a construir um relacionamento mais íntimo e espiritualmente sólido. Cada tema convida à reflexão e aplicação prática, oferecendo ferramentas para enfrentar desafios com fé e fortalecer os laços matrimoniais sob a orientação divina. Confissão. Em 1 João 1, versos 8 e 9, encontramos uma verdade fundamental para a saúde espiritual e relacional. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão não é apenas um ato litúrgico ou uma prática isolada. É a postura de um coração humilde que confirma sua falibilidade diante de Deus e do próximo. No matrimônio, essa disposição se torna um dos pilares para um relacionamento saudável e duradouro. Não é um sinal de fraqueza, mas de força. Não é motivo de vergonha, mas de honra. A confissão sincera abre as portas para a restauração e o crescimento mútuo. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 25, exorta: portanto, cada um de vós fale a verdade com o seu próximo, porque somos uns membros dos outros. No casamento, essa verdade implica em confessar não apenas as faltas óbvias, mas também as nuances de nosso egoísmo e orgulho que ferem nossa parceria e enfraquecem os laços matrimoniais. A disposição para considerar os erros e confessá-los ao participar é o início de um processo de transformação e alinhamento com os princípios bíblicos que regem a vida conjugal. A confissão é acompanhada pela justiça divina que nos purifica, não somente no sentido forense, mas também na prática diária do relacionamento. Jacó, ao lutar com Deus, não apenas confessou sua natureza, mas também foi transformado. Gênesis 32, versos 27 e 28. Da mesma forma, ao confessarmos, não buscamos apenas o rompimento da culpa, mas a transformação do caráter. A verdadeira confissão é uma via de 2 mãos. É pesar e abandonar. Provérbios 28, 13. Portanto, o ato de confessar no casamento não é um ritual vazio, mas um convite à mudança genuína, um compromisso de caminhar em novidade de vida sob a graça que nos foi outorgada em Cristo. Quando confessamos, não apenas limpamos o passado, mas pavimentamos o caminho para um futuro construído sobre a rocha sólida da honestidade, do perdão e da graça redentora. Que não sejamos apenas confessantes, mas sejamos transformados pela graça que nos é dada liberalmente. Oração. No cerne da vida cristã é a prática da oração, descrita por Paulo em Efésios 6, 18, como vital para a armadura espiritual de todo crente. Vejamos o que diz: orem no Espírito em todas as graças, com toda oração e súplica. Tomem alertas e sejam persistentes na oração por todos os santos. A oração é uma linha de comunicação que nos conecta não apenas com o Senhor Jesus, mas também uns com os outros, especialmente entre marido e mulher. No contexto do matrimônio, a oração conjunta torna-se uma alicerce para manter e restaurar a relação. Quando um casal faz uma oração diária, acompanhada pela leitura da palavra, eles criam um espaço sagrado de comunhão e vulnerabilidade diante de Deus e um do outro. É aqui que as barreiras são quebradas e onde a unidade é forjada no fogo do Espírito Santo. A leitura da Bíblia, por sua vez, ilumina o caminho, oferece sabedoria e verdade e corrige o curso. Hebreus 4, 12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e julga os pensamentos e o interesse do coração.
Quando marido e mulher se entregam a essa prática, eles permitem que a palavra os molde, os corrija e os una. A oração no casamento é também uma ferramenta de restauração. Onde há feridas, ela traz cura. Onde há divisão, ela promove a reconciliação. Como em Tiago 5:16, somos encorajados a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Uma oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Orar juntos é, assim, uma declaração de dependência de Deus e de compromisso um com o outro. É uma admissão de que, sem uma presença constante de Deus em seu relacionamento, o casal está à deriva. Mas com Deus no centro, através da oração e da palavra, há esperança, há futuro, há uma promessa de até que a morte nos separe, que pode realmente ser cumprida. Vamos aprender um pouco mais com a exortação do apóstolo. Orar em todas as graças é mais do que um mandamento. É a nossa vitalidade, é o nosso pulso espiritual e a manifestação do amor de Cristo em nosso casamento. Que os casais possam se ajudar juntos, fortalecendo o cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Eclesiastes 4:12. Transparência. A transparência é uma janela pela qual a luz da verdade ilumina os cantos mais escuros de uma relação, permitindo que o amor genuíno floresça. Em Gênesis 2:24, lemos: Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esta escritura estabelece o ideal divino para o casamento, uma união profunda e íntima, não apenas de corpos, mas de almas e espíritos. A transparência no casamento é esse ato de se tornar uma só carne, onde não há segredos, não há máscaras, não há barreiras intransponíveis entre os cônjuges. É o espírito das almas, permitindo que cada um veja o outro em sua verdadeira forma, imperfeita, vulnerável, mas repleta de uma beleza inerente à criação de Deus. Quando o casal adota a transparência como prática, eles estão escolhendo a honestidade acima da facilidade, a confiança acima do medo e a intimidade acima da superficialidade. É um processo que mantém e restaura o casamento, porque assim é construído sobre a rocha sólida da verdade, não sobre a areia dos segredos e meias-verdades. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que sofreram por falta de transparência. Davi, por exemplo, em sua falta de transparência com relação a Batseba, encontrou-se em um turbilhão de consequências que afetaram não apenas sua vida, mas também o reino de Israel. 2 Samuel 11:12. Em contraste, quando somos transparentes, como ensina Tiago 5:16, confessar os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, há cura e restauração. A transparência é, portanto, um chamado à coragem, a coragem de ser autêntico, a coragem de ser conhecido e a coragem de conhecer verdadeiramente o outro. No casamento, essa coragem se traduz em força, não fraqueza, em unidade, não divisão, em saúde, não doença. Que cada casal possa abraçar essa transparência, pois nela encontramos a essência que Deus planejou para o casamento desde o princípio. Vida íntima. No coração da união conjugal, conforme delineado por Paulo em 1 Coríntios 7, versos 3-5, reside a compreensão de que o ato sexual é um elemento crucial na vida matrimonial, sendo um dever mútuo entre marido e mulher. A prática sexual frequente, afirmada por Paulo, não é apenas um meio de satisfação, mas também um fortalecimento dos laços matrimoniais, onde o foco deve ser sempre benéfico para o relacionamento, excluindo qualquer outra fonte de satisfação erótica. Esta passagem bíblica rejeita a ideia de que o sexo seja uma mera concessão para a prevenção da imoralidade, mas o apresenta como um aspecto positivo do plano divino para o casal. É um ato de dar e receber,
onde cada participação tem autoridade sobre o corpo do outro, rejeitando assim a ideia de que o sexo seja um ato egoísta. O artigo destaca que não se deve privar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo e por tempo específico para dedicação à oração, sublinhando a importância da intimidade física na vida conjugal. A mensagem é clara. A prática sexual no casamento não é apenas um direito, é uma responsabilidade, um serviço de amor que um presta ao outro. Paulo, então, não está apenas dando permissão, mas orientando para que o sexo seja uma expressão regular de amor, comunicação e compromisso. O sexo no casamento é um reflexo da unidade e da intimidade que Deus deseja para o casal, fornecido como um meio de graça que fortalece a relação e a protege contra as tentativas externas. Desse modo, a prática sexual dentro do casamento é vista como um caminho divinamente ordenado para a expressão do amor, para a unidade profunda entre marido e mulher e para a proteção contra a imoralidade sexual. É uma forma de honrar um ao outro e a Deus, que abençoou a união conjugal com a alegria e a plenitude que o sexo traz quando vívido de acordo com os seus preceitos. Aconselhamento. Em Colossenses 3:16, Paulo exorta: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria que a palavra inspira. Essa passagem reflete uma verdade profunda sobre o aconselhamento bíblico no contexto matrimonial. Há momentos, na vida conjugal, em que a dificuldade transcende a capacidade de um simples diálogo resolver. À medida que se acumulam, os mal-entendidos se enraizam e a comunicação se desgasta. Não é uma questão de se, mas de quando esses momentos chegarão, e como o casal vai responder a eles determinará a saúde e a resiliência do seu matrimônio. A sabedoria da palavra de Deus não é apenas um compêndio de boas práticas. É a voz viva do Eterno, que se faz presente na dinâmica do lar. Ela não apenas ilumina, mas também repreende, corrige e treina em justiça. 2 Timóteo 3:16. Quando um casal não encontra limites de conflito, quando as próprias palavras se tornam escassas ou inflamadas, é um sinal claro de que a ajuda de um conselheiro bíblico não é uma opção, mas uma necessidade premente. Buscar aconselhamento bíblico não é sinal de fraqueza, mas de força. É o reconhecimento de que, assim como a igreja precisa de vários membros para funcionar, 1 Coríntios 12, versos 12 a 27, o casamento, às vezes, precisa de um membro externo para ajudar a curar e a restaurar. É uma humildade que diz: não temos todas as respostas, mas confiamos naquela que as tem. O conselheiro bíblico é um instrumento nas mãos de Deus, alguém que, imerso na palavra, pode ajudar a desembaraçar nós da comunicação, a revelar os pontos cegos que cada envolvimento falha em ver e a orientar o casal de volta ao caminho de um relacionamento que espelha a relação de Cristo com a Igreja. Efésios 5, versos 25 a 33. O verdadeiro aconselhamento bíblico não oferece apenas estratégias de enfrentamento. Ele aponta para a cruz, para o poder transformador do Evangelho que pode suavizar corações endurecidos, reconciliar o irreconciliável e infundir esperança onde há desespero. Ele se baseia na verdade de que não há situação tão desesperadora que não possa ser redimida pela graça de Deus. Portanto, casais, sejam corajosos e humildes. Busque aconselhamento não como último recurso, mas como um meio de graça providenciado pelo Senhor para a saúde do seu relacionamento. Que a palavra de Cristo, que habita em vocês, seja o fundamento de cada passo que vocês dão em direção à cura e à plenitude do seu matrimônio. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, lá Ele está, no meio deles. Mateus 18, 20. Pronto para curar,
restaurar e fortalecer. Essa é a parte 1 desse estudo para casais. Amanhã continuaremos e espero que ao final você tenha encontrado ferramentas poderosas em Deus para a reconstrução desse relacionamento que foi criado por Deus, o matrimônio. Deus te abençoe e até amanhã.